Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Aí aconteceu aí, Jesus conta outras parábolas. Lá no versículo 26, lá no 36, quando Jesus já estava a sós com os seus discípulos, aconteceu essa situação aí, 36 ao 43. Vamos lá? Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, ou seja, ele mesmo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que lhe faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vamos orar? Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, nesta noite, para louvar ao Senhor, para agradecer o Teu nome, para levar nossas mentes ao Senhor, ouvir do Senhor uma palavra que alimenta a nossa alma. Senhor Jesus, a única razão de estarmos aqui, Senhor, é o Senhor. Não há outro meio, não há lugar melhor do que a Tua presença. Eu te peço que nessa noite o Senhor fale aos corações das pessoas que estão aqui, visitando cada um, a um consolando, a outro exortando, como a Tua palavra tem capacidade para fazer isso ao mesmo tempo. Deus, é de Ti que dependemos. Se não for o Senhor, Pai, não há motivo de estarmos aqui reunidos. Tu és o começo, o meio e o fim. Tu estás em tudo. Por isso, Senhor, entregamos essa noite a Ti, para prestar culto, engrandecer o Teu nome e dar glórias a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Essa aqui é uma das oportunidades raras que nós lemos, onde nós vemos Jesus fazendo uma exegese do texto para os seus discípulos, onde eles tiveram uma dúvida e chegou até ele: mestre, explica-nos a parábola do joio. E ele havia contado essa parábola, relatou uma história e deixou os discípulos com algumas perguntas do que Jesus havia dito, o que Jesus quis dizer com aquela palavra. Então Jesus vem e esclarece essa palavra. O que eu escolhi como tema, por que eu quero dizer isso? Porque tem a guerra entre dois mundos. Talvez você esteja olhando para o título e para o texto que nós lemos e perguntado: será que ele colocou certo? Será que ele não deu nome para outra palavra? Será? Porque nós lemos uma parábola, basicamente, com termos usados na agricultura, para explicar os princípios do Evangelho do Reino. Que começa falando: o reino dos céus é comparado a. Então, o que Jesus veio anunciar: não há nada sobre guerra. Normalmente, quando nós vamos pregar falando sobre guerra espiritual,
sobre qualquer outro algo nesse sentido que envolve guerra, a guerra espiritual nós poderíamos talvez pegar como texto base Efésios 6:12, que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, contra as forças espirituais. Ou seja, talvez se você nós fôssemos falar sobre guerra, sobre o preparo de Deus em mim, na minha e na sua vida, poderíamos dizer o que está lá em Salmo 144:1. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que prepara as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Talvez fizesse mais sentido se usássemos esses textos como base. Se fôssemos falar sobre as guerras que Israel travou contra os amalequitas, contra os filisteus, falaríamos de guerra. Mas então, por que um texto que fala de agricultura, de plantio, você fala de guerra? Bom que você me perguntou. Espero que antes de eu terminar você entenda o porquê. Primeiro aqui Jesus introduz um pensamento que eu quero que você preste atenção. Ele vem dizendo assim, o reino dos céus é como um homem que semeou, olha só, boa semente em seu campo. E quando Jesus fala boa, nós já sabemos que é boa mesmo. Tem por base a criação. E viu Deus que era bom. E até hoje estamos aqui maravilhados com a sua criação. Ao ver o sol, a lua, uma paisagem, um local que você fica, um animal, a criação de Deus, ao poder imaginar a mente humana, então tudo que nós vemos que Deus fez é bom. Então quando fala assim, semeou boa semente, e na exegese ele fala que é o Filho do Homem, então é o próprio Deus falando, boa semente. Então não havia dúvida quanto à semente. É um texto metafórico. Entre outras palavras, ele está usando algo para que você entenda e eu entendamos. Isso aqui, na teologia, significa antropomorfismo. É Deus trazendo a explicação, usando terminologias humanas para auxiliar a minha e a sua compreensão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque desde que Jesus está aqui lidando com uma sociedade em que tem um foco grande em plantio, como um modo de subsistência, para fortalecimento econômico. Isso é assim, isto é, se você não arasse, se você não plantasse e não colhesse, você não teria renda. O trabalho era basicamente do campo. Porque nos dias de Cristo, não era tanto só sobre o dinheiro físico, papel, moeda. Eu falo que se você não tivesse um plantio para ter uma colheita, e assim você poderia trocar por coisas que você tinha necessidade, você consequentemente passaria necessidade. Então ele está usando algo que todo cidadão poderia relacionar por ser algo comum, para explicar, como eu disse, algo espiritual e abstrato, que estava além da compreensão humana. Ele vem falando, o reino dos céus é comparado a. Aí ele vem e traz algo que se tratava do rotineiro, do dia a dia, do que as pessoas facilmente compreenderiam. Estão comigo? Eles entendiam o valor de uma colheita, ou seja, de uma safra, do grão. A questão aqui, então, não era se eu não tivesse uma boa semente, eu não poderia comer. A questão era que se eu não tivesse uma colheita, uma safra, a semente não fosse boa, o valor iria diminuir. E assim diminuiria meu poder de troca, meu poder de negociação, até mesmo chegar à situação de não haver negociação. E quando eu e você olhamos para essa parábola do joio e do trigo, ou para essa colheita, você está olhando para a força econômica de uma sociedade que está baseada em uma premissa de plantio e colheita. Momento de plantar e momento de colher. Se não fosse mantido esse ciclo, se não houvesse essa consistência de plantio e colheita naquela época, você não somente não teria colheita, como também isso afetaria toda a sua casa e toda uma esfera econômica. Você não teria
habilidade para manter o ciclo fluindo. O sistema sustentava a sociedade. E nós vemos hoje, o nosso agro funciona como funciona, e sustenta, inclusive, manteve o PIB do país. Não tem como negar isso. Então, o que nós estamos falando hoje no texto não é somente da agricultura e a força da safra e da semente, porque eles controlam, sabe o quê? Todo o ciclo de relacionamento, de influência que você tem, o famoso network que nós temos. Então, se a semente não fosse boa, então o seu ciclo de influência, de relacionamento, ou seja, o seu network iria diminuir. O seu alcance seria menor. Então, o texto está falando sobre algo o quê? De valor. Algo que tinha valor. Se você não entender isso, você vai olhar para o texto e talvez ignorar o valor que existe nisso. Quando Deus fala, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Olha o valor que há nisso. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Então, se você não entender isso, você não entenderá por que o inimigo veio e por que o inimigo vem. Você deve saber que o homem aqui, esse homem que trouxe a semente, ele sabe da integridade da semente, porque ele é o próprio Deus falando. Ele sabe que ela é boa. A semente que caiu no campo, ela é uma semente boa. Não há questionamento quanto à integridade da semente. Ela é absolutamente boa. A semente é tão boa e de tanto valor que o inimigo invejoso disse, se eu não fizer nada, e não tentar diminuir o valor dessa colheita, então o reino vai ter muito maior valor. Tentar diminuir o valor desse reino. Por isso, enquanto todos dormiam, o inimigo veio plantar o joio entre o trigo. O joio plantado entre o trigo nos diz, às vezes você pensa assim, nossa, mas o inimigo tem esse poder todo. Não, vamos enxergar aqui. O joio plantado entre o trigo nos diz da limitação do nosso inimigo. Porque se ele tivesse o poder, ele arrancava o trigo. Ele destruía o trigo. Ele não pôde destruir a integridade do trigo. Tudo que ele pôde fazer foi plantar o joio entre o trigo. Mas ele não pode fazer que o trigo deixasse de ser trigo. Agora que você entende isso, você entende que o que está em conflito aqui é essa integridade da semente. Isso me faz dizer que se Deus que plantou você e mantém a sua integridade, isso aqui cabe àquela palavra em Filipenses 1:6, onde diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Porque se a semente fosse boa, o joio acabou com o trigo, não tem condição, o trigo continuou sendo trigo e haveria colheita. O mestre fala, quando for a época da colheita, nós vamos tirar. Ele falou, não, nossa colheita. Então você não está contando com o quê? Com o clima, com o ambiente e até mesmo com o solo. Você está contando apenas com a integridade da semente. Porque é uma semente boa. Ou seja, se for Deus na sua vida, no começo será Deus no final também. Agora, se for joio, você vai continuar sendo joio na colheita. A única coisa que o inimigo pode fazer é plantar impostores no meio do trigo. Ele não pode destruir a integridade do trigo. Você entendeu isso? Ele não pode destruir a integridade do trigo. É como se eu estivesse dizendo para você, contra você, meu irmão, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço em nome deles, declara o Senhor. Isso está lá em Isaías 54:17. Se você era dele como semente, então você será dele como árvore plantada. Você será dele quando a chuva vier.
Você será dele quando a tempestade vier. Você será dele quando o calor vier. Você será dele quando o frio vier. Rodeado de joio, você, ou de qualquer tipo de joio, você continua sendo dele. Olha as coisas que foram plantadas ao redor da sua vida para desvalorizar a colheita, para tentar diminuir o seu valor, para tentar diminuir quem você é em Cristo. As coisas, pessoas, ambientes, circunstâncias foram plantadas para desvalorizar você na sua casa. Eu sei que você cresceu, no seu ministério, na sua família, nos seus negócios. O que o joio faz é tentar roubar todos os dias os nutrientes do solo que fariam do trigo um trigo mais forte, um trigo completo. O joio irá extrair do solo o que era para ser do trigo. A Bíblia diz que quando todos dormiam, o inimigo veio e plantou o joio. Ele aqui não simplesmente está atacando o trigo por si só, mas atacando o dono, diminuindo o trigo. Toda vez que você é diminuído, não reconhece o valor que Deus colocou na sua vida, o que Deus plantou dentro de você, Satanás ele aplaude porque ele entristece a Deus. Porque você é o quê? Feito o quê? A imagem. É você lembrar que quando na criação Deus quando foi criar um homem, diferente quando ele foi criar as coisas, ele fala: haja e ouve, haja e ouve. Quando foi você, ele diz: façamos. Ele permite isso acontecer. Por que Deus permite isso? Aí você fala: mas por que Deus permite? Para a manifestação da sua glória. Você só sabe que existe branco porque existe o preto. Você só sabe que existe amor e bondade de Deus por conta da maldade. Porque existe bondade de Deus. Apesar do inimigo ter plantado o joio entre o trigo não tem nada a ganhar por ser trigo. Já o dono tem muito a ganhar quando o trigo reconhece que ele é trigo. Porque tudo é para a glória de Deus. O inimigo não é inimigo do trigo, mas inimigo do dono. Então o trigo se encontra nessa guerra entre o dono e o inimigo. E essa guerra não é sua. E antes, eu quero esclarecer algo sobre essa guerra. Satanás é um ser limitado. Não é ilimitado. Limitado. Limitado por quem? Por Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite. Nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martim Lutero, Satanás não passa de um cãozinho na coleira de Deus. Satanás não é páreo para Deus. E nós, ouça isso, Satanás não é páreo para Deus. E nós não somos páreos para Satanás sem Deus. Por isso que a batalha não é sua, é de Deus. Por isso que Provérbios fala assim, 21:31, prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. E você tem lutado e dito que o diabo tem te atacado, e ele não está te atacando por si só, ele está atacando o propósito de Deus na sua vida, o propósito com você. Ou seja, ele ataca Deus atacando você, porque ele não pode atacar Deus, mas ele ataca a criação, os filhos de Deus. Em Efésios, Paulo diz: oro também para que os olhos de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou. Quem chamou? Deus. O que Deus tinha em mente quando plantou você nessa geração? O que Deus tinha em mente quando plantou você nessa família que você está? Ninguém planta nada sem intenção. Ninguém. O mato sim cresce sem intenção, mas uma plantação não. Ninguém planta milho do nada, só porque
quis. E deixa eu te falar, o mato não precisa de encorajamento para crescer. Não precisa regar, não precisa levar para tomar sol, um solo fértil. Eles crescem pelas brechas na calçada. Olha aí, é só andar. Você vê o mato crescendo na brecha da calçada. Mas se você for pegar qualquer outra planta, exótica ou não, por exemplo, uma orquídea, uma rosa, tem procedimentos e processos especiais que você deve executar, não é verdade? Da mesma forma, por que eu quis falar que o mato cresce desse jeito? Porque da mesma forma, o mato na nossa mente cresce desse jeito. Como assim? Você não tem que se esforçar para pensar de forma negativa, tem? Para ficar deprimido, para odiar alguém. O ódio, meu irmão, é só encontrar a porta aberta. Ele já entra, sem ser convidado. A raiva, o rancor, desse jeito, deixou uma brechinha, ele passa. Para se auto-sabotar, para se sentir culpado, para querer vingança. Você não precisa de nenhum esforço. Sua mente automaticamente faz isso por você. Mas se você quiser mudar de vida e mente para um estado diferente, você tem que exercer um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Remar contra a maré. Tomar controle do que você pode. E do que cabe à sua responsabilidade. E o que não cabe à sua responsabilidade, declarar: Deus está no controle e Ele nunca perde o controle. Aí você pergunta: o que está sob minha responsabilidade? Eu posso nomear algumas coisas. A começar delas, a língua. Fazendo uma menção rápida. Provérbios 18, 21 fala que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem a usá-la comerá dos seus frutos. Quando você lê isso, não dá um frio na barriga, não? Nós precisamos entender que a língua, embora ela não pareça, devido ao seu tamanho físico, ela é poderosa. Não no aspecto muscular, mas a língua pronuncia falas de vida e de morte para situações e circunstâncias, para amigos, para pessoas a quem amamos, para o seu trabalho, para quem presta serviço para você. Você possui muito poder através do modo de falar. Responsabilidade sua. Você possui muito poder sobre como você fala com seus filhos, com seu cônjuge. Eu tenho procurado aprender a falar sem ser ofensivo, a ouvir sem ser defensivo, procurando tratar o ouvinte com dignidade. É fácil? Como é que nós somos? A única forma, meu irmão, é diminuindo em Deus. É lembrar a palavra e falar assim: a palavra branda desvia o furor. Beleza. Não, um irmão ofendido é pior do que uma cidade. Como é que é? Um irmão ofendido é pior do que uma cidade com seus muros arrebentados. Mais difícil de invadir também. Alguma coisa nesse sentido. Eu vou lembrar e vou falar para vocês. Aí você começa a ver. Gente, olha que loucura. A ira do homem não gera justiça de Deus. Vai corrigir naquela raiva, vai fazer as coisas. A ira do homem não gera justiça de Deus. A ira do homem não gera justiça de Deus. Meu Deus. Então a Bíblia diz o seguinte: no princípio era o verbo. E quem que era o verbo? A palavra. Quem era a palavra? Jesus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então tudo começa com a palavra. O seu próximo passo, palavra. O seu próximo nível de vida, palavra. O seu próximo movimento, palavra. O seu movimento não se inicia quando, por exemplo, quando você, vou dar um exemplo de casa mesmo, assim, você move uma mobília em casa para um lugar. Ela começa na sua mente, que você pronuncia: eu vou mudar, e começa, e assim
passa a agir. Fale com confiança com as pessoas, fale confiantemente com as pessoas com que você ama, porque nós temos pouco tempo de vida. A vida é um sopro, é curta. E o mais importante, fale confiantemente consigo mesmo. O poder da vida e da morte está sobre a língua. Isso significa que o que você disser, você terá. Isso não depende do discurso do outro, do diálogo das pessoas, do que as pessoas pensam sobre você. O seu resultado não é medido pela forma como as pessoas te medem. Quando você pronuncia vida, independente das reações, o resultado será vida. Porque a Bíblia diz: o que é nascido do Espírito, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Comece a falar dentro de você, do seu espírito, não da dor da sua carne que você está sentindo. Você se surpreenderá como isso vai mudar a sua vida. Mude o que você diz e você mudará o que você tem. Outra responsabilidade, palavra de Deus, leitura. Não vai vir do nada. Não vai vir um anjo falar assim: ó, fulano, hora da Bíblia, senta aqui, vamos me ensinar. Não, o Espírito Santo que habita em você, onde você tem a disposição para fazer. Aí você fala: como é que eu vou crescer, fazer, prosperar? Olha só, qual foi a orientação de Deus para Josué? Não se aparte da tua boca as palavras desse livro da lei. Medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado no que fazer, conforme tudo que está escrito nele. Então assim você vai prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Muitas das nossas atitudes não é só o diabo não, meu irmão. É a sua irresponsabilidade ou a sua inatitude de ler a palavra. Indisposição de conhecer o que está escrito. De ser moldado por isso. E Paulo continua: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual ele os chamou. Existe uma esperança. Quando Deus plantou você, você é trigo ou é joio? O que Deus ganha com você? Até que você entenda o seu valor, você não entenderá a guerra. Não é sobre você, é o que Deus plantou em você que o inimigo quer. Porque ele sabe do fim dele. Então, se ele arrastar o máximo de gente que ele puder e diminuindo o seu potencial, ele venceu. Porque ele sabe que se você entender que você tem valor e que quando você entende que você tem um valor em Deus, você se torna uma arma poderosa nas mãos dele. No livro de Gênesis, Deus plantou Adão no jardim do Éden e o cercou de coisas boas. A Bíblia diz que então veio o inimigo. Ele veio, por que o inimigo então veio? Porque tinha algo valioso ali. Sempre que o inimigo vir, é porque tem algo de valor. Você não vê um ladrão roubar algo sem valor. Ninguém rouba nada que não tem valor. Se não tem valor, por que desperdiçar o tempo? O fato do inimigo vir no jardim do Éden para enganar Eva é porque ela tinha valor. O fato de Satanás te atacar e não querer você de pé é porque você tem valor. E você achando que o ataque de Satanás era ficar sem estacionamento hoje, ou estacionar longe para entrar no templo. Quem dera nossos problemas fossem só isso. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que você está nessa guerra entre esses dois mundos. Olha isso. E só fazendo um adendo aqui, naquela parte quando eu falei que nós não precisamos deixar impedir muito para que o mato cresça na nossa mente, sabe? Teve algo que tem martelado a minha mente já há um tempo. Eu escuto, uma das pessoas que eu escuto
é a Joyce Meyer. E a história dela é bem chocante. Ela está com 70 e poucos anos e muito ativa. Então, assim, já tem uma história de vida muito grande. Ela conta que foi abusada pelo pai. E ela lembra, assim, com 12 anos de idade, apavorada, sem saber quando que o pai chegaria ou entraria no quarto dela de madrugada. Então, ela cresceu alguém amargurada, difícil e se sentindo um trapo. O que me chamou a atenção? Isso aqui, ó. Dizendo ela, que chegou uma época, aí assim, isso aqui eu peguei de uma série de mensagens que eu tinha ouvido, e aí essa veio e casou com tudo. Quando ela começa a ser chamada pelo ministério, ela começa a ensinar e tudo, chega um dia que Deus fala para ela, você tem que enfrentar isso. E ela enfrenta. A mãe, passado um tempo, falou com ela que tinha medo de enfrentar a situação, porque não sabia como que ela iria sustentar os 2 filhos, e ela também culpava isso. Aí passou, o tempo foi passando, Deus foi moldando ela, e ela já estava já estava bem resolvida, bem casada, com os filhos sendo criados, e aí os pais já idosos, e aí Deus fala para ela, cuida deles. Ela falou, não. Ela foi e pegou o pai e a mãe e colocou na melhor casa, né? Colocou o melhor cuidador, o melhor tudo. Ela falou que isso no natural ela não tinha por que fazer. Porque o sentimento de raiva e tudo, essa parte já tinha passado, mas assim, ela não queria aquilo. Mas, em contrapartida, sentimentos como perdão, misericórdia, bondade, esses você tem que falar assim, ó, entra pelo amor de Deus, vem, é a palavra de Deus que permite que você cumprir para que as coisas vão acontecendo. E aí, olha só, ela fez, entrou, e ela falou assim, ó, no dia que ela decidiu ir fazer isso, as pessoas olharam assim, e ela falou que recebeu, nunca tinha recebido tanta autoridade de Deus por essa atitude que ela fez. É inimaginável. Às vezes você pensar alguém que, numa situação dessa, você fala assim, como? Beleza. Aí ela já há 3 anos fazendo isso. Um dia, e o pai dela meio ressabiado ainda. Bem, senhor. A mãe dela liga para ela, vem aqui, seu pai quer falar com você. E ela vai. Quando ela chega lá, ele fala assim para ela, por que você faz isso? Sendo que eu fui tão mal, tão perverso com você. Então eu quero esse Jesus que você tem. Você pode me batizar? E ela teve a oportunidade de batizar o pai e a mãe. Você tem noção? Aí você fala assim, talvez na história dela no início, talvez a sua história é assim, fala assim, não, eu não sou nenhum trigo, eu sou só esse mato que cresce no meio do caminho. Não é. Deus não dá ponto sem nó. Deus não faz nada por acaso. E olha essa guerra aqui, ó, que eu e você estamos. Olha isso. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com ele. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, um homem que teme o Senhor e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer o Senhor? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, e tudo que ele faz, tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e tenho certeza que ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos, apenas não encoste o dedo nele, ou seja, na sua alma. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Deus foi e tirou a cerca. Ouça essa conversa. Jó não está nem sabendo de nada.
Não recebeu nenhum e-mail, um WhatsApp, um aviso prévio. É como Satanás fala assim, olha, o Senhor, calma aí, Deus, se eu tirar dele, de sua família, eu estou dizendo que Jó só te serve, Deus, pelo que o Senhor dá para ele, porque as coisas estão indo bem. É assim com você? Quem é você? Você é joio ou trigo? Será que você ouvirá louvores de Jó, Deus? Se você tirar a cerca de volta dele? É assim com você? Quem é você, joio ou trigo? Deixa eu te mostrar. De repente tudo começou a acontecer, as pessoas começaram a morrer, os filhos, plantações, rebanhos se perderam, Jó adoeceu, ele perdeu prosperidade, influência, respeito, filhos, saúde, tudo. Mas não perdeu o quê? A sua alma, a sua integridade, porque quem plantou foi Deus. Tem muita gente que perdeu muita coisa. E qual tem sido a sua atitude, de trigo ou joio? Porque na Escritura nós vemos gente que diante da pressão das circunstâncias, elas definem Deus pelo seu sentimento. Elas esquecem a sua essência, esquecem quem são. É por isso que no mesmo livro a mulher de Jó vira para ele e diz: amaldiçoe seu Deus e morre. Quando está tudo bem, mal agradece. Ficou ruim, Deus não presta. Por que nós definimos Deus a partir disso? De sentimentos? Onde está a definição de Deus? A definição de Deus não pode ser baseada no que eu sinto ou no que eu penso, mas naquilo que Ele diz a respeito de si mesmo na palavra dEle. Agora, honestamente, nossos sentimentos muitas vezes nos traem, não é mesmo? Sério, só você? Só eu não, que pensa assim algumas coisas? Quer ver? Eu vou te falar. Quem nunca teve aquele pensamento e aquele sentimento? Deus é injusto. Agora, a definição é o que eu pensei e senti? Ou o que ele diz na palavra dele? Em Hebreus 6,10 diz: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuarão a ajudá-los. E quando a gente tem um sentimento de que Deus não está sendo fiel? Esqueceu de mim, Deus? De repente pode ter que brotar dentro de você, 2 Coríntios 1,18, que diz: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, Ele é fiel. Ou de repente brota dentro de mim, de você, o sentimento de que Deus falou e não cumpriu. A pergunta é: um Deus que mente? Deus pode mentir? Em Tito, capítulo 1, do versículo 2 a 3, diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Ele está dizendo: o Deus que não pode mentir, prometeu e cumpriu, porque Ele sustenta o que Ele fala. Ele não pode mentir. De repente, eu e você temos aquele sentimento de que Deus não nos protege. Aconteceu uma situação, vai acontecendo situações ruins, que gerou perda financeira, prejuízos. Aí você tem que botar dentro de você Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou você pode ter que lidar com o pensamento ou o sentimento de que Deus não se importa com você. Aí vem um versículo de Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Traduzindo, se Deus deu tudo o que Ele tinha, deu Jesus, é o que Ele tinha de melhor para você, o que Ele mais não fará por você? Um Deus cujo amor falha, talvez você pense, é o que mais Satanás quer que a gente pense.
quer colocar na minha e na sua mente. Aí nós vamos lá em Romanos 8, mais à frente, no 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, quando eu e você estamos fundamentados na revelação de quem Ele é, isso não gera apenas em mim e você uma forma correta de pensar. Isso gera em mim e você uma convicção sobrenatural, gera fé. E a fé dá a mim e a você acesso a quem Deus é, a quem Ele realmente é. Eu não sei o que você perdeu, mas não perca a sua alma, não perca a sua salvação, não perca a sua integridade. O maior milagre é a salvação é a salvação através da cruz de Jesus. Deus é soberano e está no controle de todos os seus trigos. Você entende? Porque se você é trigo, Deus que te plantou. Não permita que ninguém venha dizer que você perdeu a sua integridade, os seus valores. Dizer quem é você. Que você não é o que Deus criou para você ser. Talvez você chore, sofra, mas eu te falo, segura firme, você é trigo. E Deus zela pelos seus trigos. Porque quando a tempestade passar, você continuará em pé. Porque Deus é Deus que te levanta. Você pode até mandar para um aviso para o irmão Joio, que diz o irmão Joio: eu vou sair dessa. O inimigo plantou o joio para limitar a colheita de Deus. Ou seja, ninguém floresce em um ambiente totalmente perfeito. Todo mundo tem marcas. Se você esperar para a circunstância perfeita para florescer, você não irá fazer. Apesar dos obstáculos, você deve aprender a florescer com joio, com críticas, com medo, problemas, inimigo te atacando de um jeito ou não, mas firme no seu propósito e em Deus, com os olhos fitos no Senhor. Talvez como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Permaneça firme e veja a salvação do Senhor. Deixa Deus lutar as suas batalhas. Use a sua fé e a autoridade que tem no nome de Jesus. Nada sobre o joio faz o trigo deixar de ser trigo. Eu quero te desafiar a permanecer então em Deus e em sua palavra, para resistir o inimigo, e ele fugirá de vós. Não é você que foge dele, meu irmão, é você que resiste. Mas como é que resiste esse inimigo? Sujeitai-vos à poderosa mão de Deus. Primeiro tem que haver sujeição à poderosa mão do Senhor, para depois você vir e resistir o diabo, e ele irá fugir de vocês. Não é você não sujeitar a Deus e correr do diabo. O joio e o trigo são aparentemente iguais. Se você procurar na internet, você vai ver a aparência quase igual, mas a essência não é. A essência é diferente. O agricultor e seus anjos farão a separação, porque só ele conhece a sua essência. Não cabe a mim e você fazer essa separação. A mensagem é escatológica, fala do dia de juízo final e nos leva a refletir se temos sido joio ou trigo. Um ponto importante é entender que Satanás sempre infiltrará pessoas no meio da igreja, vai prejudicar a igreja. Mas ele não consegue destruir a igreja, porque a igreja não tem um dono de CPF. A igreja não é um CNPJ. A igreja do Senhor é a noiva de Cristo. E Satanás não pode, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Da mesma forma que Deus tem seus servos, Satanás tem os dele. Em João, nós vamos ver em João 10, 29, Jesus diz que os que são seus não podem ser tomados. E nós vemos que em João também 8, 44, 47, deixa claro de quem são os joios. O joio são os filhos do diabo. Ou seja, todos somos criaturas de Deus. Acontece que alguns se tornam filhos de Deus e outros filhos do diabo. Não se permita ser um filho de Satanás. Por isso, temos que ficar atentos em relação a quem damos ouvido. Só o fato de você estar na igreja não significa que alguém está na igreja e te deu uma orientação, dependendo do que for, significa que é um filho de Deus. Talvez seja um filho do diabo, sendo um joio na sua vida, para destruir o trigo que há em você. O nosso padrão é a palavra de Deus. Por isso que eu falo, responsabilidade nossa, língua e palavra de Deus. Por quê? Porque o trigo verdadeiro ouve a palavra, obedece e prega a palavra fielmente. Às vezes não é pregar subindo num púlpito, é com a sua vida. Se você quer saber se você é trigo, você ouve a palavra certa? Você obedece? A sua vida prega Jesus? Para encerrar, eu falo, o crescimento do joio não está fora do controle do dono da plantação, viu? Ele nunca perdeu o controle. O dono da plantação não permite que se arranque o joio, porque quando ele é identificável, mostra que ele não foi surpreendido pelo inimigo. O dono da plantação, Deus, tem o controle absoluto e orienta os seus empregados, que são seus anjos, a como agir em relação ao joio e em meio ao trigo. Isso, eu chamo você a um despertamento para que a gente venha ouvir a voz do dono da plantação, que é Jesus. E agir com sabedoria e esperteza diante do inimigo. No final das contas, o dono da plantação já tem planejado o que fará com o joio e com o trigo que ele plantou. Guarde a sua mente, guarde o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe.